Olá, pessoal! Estou muito feliz hoje de fazer esse vídeo a falar das minhas experiências com plantas medicina, ayahuasca, peyote e outras tantas ferramentas que me auxiliaram no meu despertar espiritual e em uma vida mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com o meu propósito. E, primeiramente, bem-vindos. Eu me chamo Vanessa. É... Há muito tempo que eu quero fazer esse vídeo, porém, eu não quis, assim, parecer só uma pessoa que é inexperiente, que acabou de começar essa jornada, que tá só, assim, nesse hype das medicinas. Então já fazem 4 anos que eu comecei a fazer esses tratamentos, a estudar a mim mesma e a estudar o oculto, os mistérios da natureza, das religiões, da espiritualidade. E busquei essa confiança, essa coragem num lugar de verdade e de pé no chão, porque há tanta informação vinda hoje em dia de tantos lugares diferentes que eu gostaria também de esclarecer que eu não sou cientista e eu não sou é, terapeuta, então não sou médica. Se tu queres uma informação mais educacional sobre o tema, mais informativa, técnica sobre plantas psicodélicas e sua reação no nosso cérebro e no nosso corpo, eu recomendo que busque informações de um profissional da área. Hoje em dia há tanta informação lá fora. O meu intuito com esse podcast é trazer a minha experiência pessoal, é partilhar o que eu vivi, o que eu experienciei, o que deu certo, o que não deu certo, para que você possa escolher os seus próprios caminhos, que possa dar mais clareza e confiança no seu caminho de mais autenticidade e busca de evolução pessoal e no seu autoconhecimento. Então, muito obrigada por estares aqui. Tudo começou em 2020, com a pandemia. Foi um momento muito duro para mim. Eu imaginei que seria mesmo assim o fim do mundo e eu tava mesmo embaixo. Eu já vinha de um histórico de depressão e ansiedade e tendências suicidas da minha infância, da minha adolescência, e nunca foram tratadas a sério. Eu fui assim, empurrando com a barriga com o que dava. E quando veio a pandemia, a gente ficou isolado e as notícias eram muito negativas assim do mundo. Eu entrei em um estado de poluição onde eu cogitei novamente a tirar minha vida e que não valia a pena mais estar aqui na Terra. E então eu busquei por ajuda e liguei a minha família. Na altura eu já estava vivendo em Lisboa, em Portugal, e minha família no Brasil. Eu tive que correr ao Brasil, peguei o último avião que tinha, os aeroportos já estavam assim, quase todos fechando, a maioria dos aeroportos internacionais estavam fechados, mas eu consegui essa passagem para o Brasil, onde foi até um voo que levava medicação ao Brasil, então foi muito forte assim nesse sentido. Cheguei no Brasil, pensava que ia procurar uma ajuda dentro da psiquiatria e começar a fazer uso de alguma medicação para ver se regulava aqui as minhas químicas cerebrais para trazer mais paz. Mas sempre tive muito medo de seguir aí, porque às vezes eu via pessoas que estavam aí e eram muito
dependentes, né, da medicação. E às vezes parecia que não estavam no seu eu mais verdadeiro, assim, parecia que estavam assim um pouco dopadas, sei lá. Todo o respeito com todas as pessoas que usam, acho que faz muito bem usar, se tá se fazendo bem, mas eu tinha esses medos na altura, sabe? Tipo, não queria começar já ir sem tentar fazer outras coisas, sem tentar experimentar uma via mais natural. Então, eu conheci o Kundalini Yoga, que é uma prática de yoga mais focada em exercícios respiratórios, nos pranayamas. Então, eu comecei através de um ex-namorado meu e a sua parceira, que fazem um trabalho muito lindo. Tanto recomendo muito a Sabrina Yoga. Vou deixar o link aqui, que ela tem uma página no YouTube muito poderosa, com muitas ferramentas boas. Eu comecei então a fazer esse tratamento. Fui iniciada na Kundalini Yoga e comecei a fazer esse sadhana, que é uma prática devocional de yoga, né, asanas, kriya yoga, canto de mantras. E durante esse tempo de pandemia, onde também, né, ninguém estava a trabalhar, eu tive essa disponibilidade de ficar um mês no Brasil. Então eu fiz um período de sadhana todos os dias, de 2 horas ao dia, e senti mesmo esse despertar da Kundalini, né, que chamam, onde eu comecei a entender muita coisa assim do meu inconsciente, e naturalmente fui mudando alguns hábitos. Então eu cortei o álcool, cortei a carne. Eu já, por ser pandemia, né, eu tava no Brasil, não conhecia ninguém, ninguém tava assim a se encontrar, também tava num celibato. Então foi mesmo assim um período inicial de 30 dias, onde eu fiz uma limpeza energética muito forte, física, né? Acho que foram todos os meus campos mentais, emocionais, físicos, espirituais, assim, um grande detox, que ao acabar da minha viagem, do tempo que eu fiquei no Brasil, o meu tio, que ele é cerimonialista de ayahuasca, com a minha tia, maravilhosos, eles têm uma quinta em Santa Catarina, com esse trabalho muito lindo. Ele me chamou na altura, soube que eu estava assim passando por esse momento mais difícil e estava a experimentar coisas novas. Ele falou: Vani, tu não quer fazer um ritual de ayahuasca? A gente pode fazer um ritual de ayahuasca de emergência só para você. E eu falei: eu quero. Eu estou a sentir o chamado e eu estou preparada para isso. Ai, porque assim, eu já conheci a ayahuasca, já ouvi falar da ayahuasca, eu tinha ouvido falar isso, tipo, em 2011, por aí, quando eu me mudei para Balneário Camboriú. E eu tinha amigos que usavam a ayahuasca em um sentido mais recreativo. E eu não queria fazer assim. Se fosse para fazer só como um psicodélico, algo dentro de mim falava que não estava certo. Então eu não quis fazer, tinha medo, assim, de usar como se fosse uma droga, sabe? Então não fiz o uso. Se passaram 4 anos, foi em 2015, eu fiz meu primeiro ritual de ayahuasca com os meus tios, com você mesmo, com meu tio, com a minha tia, também com a minha mãe, numa fazenda mais no interior de Santa Catarina, também mais perto de Joinville. E de Porto União, União da Vitória. E não senti nada. Não senti nada. Eu tava assim com muito medo do que ia ser, muitas expectativas, mas não senti muita coisa, não. E então eu, dessa vez que fiz o Kundalini Yoga,
senti que ia ser diferente justamente por causa dessa limpeza que eu fiz, sabe? Porque quando você encontra um lugar profissional responsável que oferece a medicina da ayahuasca, o que é assim de praxe eles recomendarem é que você se abstenha do uso de álcool, carne vermelha e de sexo durante pelo menos uma janela de 4 dias, uma semana. Há pessoas sendo que indicam pelo menos 10 dias, para que o seu corpo, os seus 4, 5 corpos sejam abertos e preparados para isso. Eu lembro que na altura eu devo ter feito só uns 2 ou 3 dias, isso em 2014, para preparação para essa cerimônia. Mas é algo ali, não era o momento para eu ter aquela realização. Então, dessa vez, em 2020, como eu já estava assim há um mês de limpeza e de devoção, quando a medicina da ayahuasca chegou assim no meu corpo, foi mesmo tal. Foi mesmo uma ativação muito forte, porque eu vi muita coisa ali, sabe, que estava escondida da minha sombra, da minha luz, meu eu criança, o meu eu lá do futuro, as minhas limitações, coisas de vida passada. Eu senti uma energia da medicina muito feminina, muito cósmica, muito transcendental, assim, que vieram muitas imagens de fractais. Veio assim uma imagem como se fosse do desenho da Disney, da Pocahontas, daquela avó, a abuela, que é numa árvore muito, muito querida, muito terna. E, e ela conversava comigo e eu chorava emocionada e sentia assim esse calorzinho, uma aceitação, que eu sempre fui tão dura comigo, tive pais assim muito exigentes, muito perfeccionistas, então eu aprendi a eu nasci, eu cresci onde o ambiente era muito condicionado, o amor era muito condicionado através é, das coisas que eu fazia. E eu sentia que é isso, que nunca era suficiente, que sempre tinha essa imposição de você pode fazer melhor. E isso no meu mental sempre criou muitas fragilidades, assim, né? Sobre não ser boa o suficiente. E a medicina me trouxe essa realização que eu era já completa e suficiente, que as minhas imperfeições eram perfeitas e que eu era apenas um ser humano e que eu devia pegar mais leve comigo mesma, né? E, consequentemente, pegar mais leve com o meu redor. Porque as nossas atitudes estão sempre sendo refletidas no outro. Ou seja, quando eu era dura comigo mesma, eu também estava sendo dura com o outro. Eu estava sendo exigente comigo, eu também estava sendo exigente com o outro. Então, se eu estava sendo tóxica comigo, eu também estava sendo tóxica com o outro. E isso é muito difícil de se enxergar, né? A gente não quer enxergar esse lado da gente. É muito fácil falar que o outro é tóxico, mas a gente saber que a gente também não tá fazendo coisa muito boa, aí o buraco tá mais embaixo, né? Então, aconteceu durante esse ritual muita purga por todos os orifícios, que eu sei que esse é também um medo que as pessoas têm, né? De ir no ritual de ayahuasca e passar muito mal, de vomitar, de, né, passar mal do intestino. E só que é necessário, sabe? Como é que a gente vai deixar toda a luz entrar se o nosso corpo, se a gente está podre por dentro, literalmente podre, podre com os nossos pensamentos, podre também com a nossa alimentação. É, toda a gente fala assim dessa analogia
limpar a geladeira, né, para trazer as compras novas. Então, foi assim, esse limpar. E foi muito importante. Foi dolorido, foi, mas amém, amém que aconteceu, porque senão outras coisas estariam. Que se eu continuasse opa, no processo, nas coisas que eu tava levando antes, tipo, nos meus condicionamentos, tava sendo muito mais dolorido do que, assim, um dia de purga na ayahuasca. É, é trazer essa responsabilidade acima de tudo. E, e enxergar a nós mesmos em todas as nossas facetas. E então, eu gostaria também de compartilhar que a música é muito importante no ritual. É muito bom prestar atenção nos ensinamentos que estão sendo ali passados, muitas mensagens positivas, muita oração. Nunca vou esquecer que começou a tocar um mantra indiano e eu comecei a cantar como se já conhecia. E eu cantava e a minha voz saía assim limpa, saía lindo, de uma maneira que eu nunca cantei antes. Que depois até o meu tio falou assim: Nossa, Vani, mas você conhecia esse mantra e estava cantando tão lindo. E eu, não, tio, eu não conhecia. Veio pra mim e a gente tentou buscar a música. No fim, a gente nem encontrou o mantra. Foi mesmo assim um momento muito efêmero e único ali na hora. Mas eu sentia no momento que algo me dizia que a minha missão na Terra também estava vinculada com a música, estava vinculada com o meu canto, com a minha expressão. Por isso veio esse canalizado, né? Esse mantra de poder que veio tão forte ali para mim naquela cerimônia. E é isso que a medicina faz com a gente. Ela nos revela o nosso propósito. Eu sinto que essas plantas de poder mais alucinógenas, né, que mexem com as nossas químicas cerebrais, elas nos vêm para nos dar uma chacoalhada. Há tantas ferramentas lá fora, muitas valiosíssimas, e eu sou muito curiosa, já passei por muitas delas. Eu sinto que quando a gente precisa de um chacoalhão, às vezes a gente precisa de um chacoalhão. Às vezes a gente precisa dar. Às vezes a gente fica fazendo a mesma tecla, a mesma tecla, a mesma tecla, ou só empurrando com a barriga, e ela só, depois, tipo, né, avoiding, tipo, negando, procrastinando certas coisas, e há momentos que a gente precisa de uma chacoalhada, e essas medicinas, elas têm o poder dessa chacoalhada, e o tempo de realização, assim, desses aha moments, é muito acelerado com essas medicinas. Então, eu indico, assim, 100%, quando sente que é o momento, né? Tipo, sem forçar nada, assim, quando você, na sua individualidade, sem se sentir influenciado, mas quando sentir que é um momento no seu tempo, quando sentir que for alinhado num lugar responsável, com pessoas profissionais, com pessoas que te passam segurança, fazer uso dessa medicina, ayahuasca, São Pedro, peyote, né, as medicinas do sapo, são tantas plantas, tantas coisas, mas assim, quando é nesse sentido mais psicodélico, né, que seja sempre feito num espaço de cerimônia, num espaço com muita intenção, com muito respeito, com muita preparação, com o entender do porquê que está sendo feito, não só fazer porque fulano, ciclano tá a fazer, sabe? Fazer assim com muita responsabilidade mesmo. E entender que muitas vezes não vai ser tudo revelado no mesmo momento.
Assim como pode ser que não te seja revelado nada, pode ser que nada aconteça, porque eu já tive uma experiência em anterior onde eu fiz o uso de ayahuasca com esses mesmos tios e com a minha mãe, e eu não recebi nada, então não sei, tipo, pode ser que também não venha a ter. E depois, quando veio tudo, e ela vem no momento, e ela vem depois. Ela pode vir depois de uns dias, semanas, às vezes até um ano, que vem uma memória lá da cerimônia e você... então isso quer dizer isso, porque agora aquilo, tal, e é incrível. Então é muito importante, principalmente nos dias seguintes, prestar atenção nos sonhos, anotar ideias, insights, e tá sempre com um caderninho à mão e escrever o que sente. Então é importante também não ser refém da medicina, não usar a medicina de forma recreativa, não usar a medicina como um escapismo, não tornar da medicina um novo vício, porque há muitas pessoas que entram nesse mundo, se admiram muito e querem fazer toda semana, querem fazer todo mês, e sem julgamento sobre isso. A quem faça, tá tudo bem, mas eu convido ao refletir de será que está sendo feito de uma forma respeituosa? Será que você está dando tempo para integrar tudo o que ela pode te servir? Assim, imagina, nós somos seres humanos, a gente precisa de... Nós somos seres humanos limitados. Então a gente precisa de tempo para digerir tudo que está sendo passado. É algo muito mais superior que nós, essa inteligência do invisível. Então, só convido ao refletir sobre isso, sobre a frequência do uso dessas medicinas que tu queres ter em tua vida, se é realmente necessário que seja frequente. Eu acho interessante, assim, fazer uma vez ao ano, ou em momentos que você precisa de chacoalhada, porque é isso. Esses estados de consciência mais alterados e elevados podem ser também atingidos apenas com meditação e respiração. É claro que pode ser que no primeiro momento não consiga, não é assim tão rápido a uma disciplina, a uma devoção e uma intenção necessárias para que tu consiga atingir esses estados. Mas por experiência própria, eu já tive uma experiência de DMT, né, que são DMT, essa molécula, essa química que nós temos no nosso cérebro, que é ativada com essas plantas, num retiro de Vipassana, que é um retiro de silêncio e de muitas horas de meditação, são 10 horas de meditação por dia. E em um retiro desses, teve um momento que eu tava a meditar e me veio assim, fractais, meu corpo começou tipo a vibrar e eu tava assim, em uma viagem psicodélica e no meu corpo completamente puro, num ambiente totalmente limpo, totalmente em paz. Então é isso. Depois da minha experiência com a ayahuasca, em 2020, eu voltei a Lisboa e comecei a me sentir muito sozinha. Me senti muito, muito triste. Estava nesse bliss, estava assim, compreendendo muitas coisas sobre mim, sobre Deus,
nasceu uma fé em mim que eu nunca presenciei, uma conexão assim com os meus anjos, com os meus guias espirituais, linda. Mas, assim, na matéria, na vida 3D, eu assim, me senti muito triste porque eu não tinha comunidade, não tinha pessoas perto de mim. Os meus amigos que eu tinha antes de tomar ayahuasca eram pessoas que estavam assim num ambiente mais alternativo, de festa e tal, e com uso de álcool, de drogas, que eu sentia que não fazia mais parte. E eu lembro, nunca vou esquecer uma viagem que a gente fez a Costa de Vicentina no verão, quando tudo já abriu, normalizou cá em Portugal. E eu acordei super cedo e fui fazer a minha prática de Kundalini Yoga. E eu tava vegetariana e não bebendo álcool. E uma amiga fez muita piada de mim. Ela riu muito de mim e eu ouvi ela falando de mim, rindo nas minhas costas, assim. E aquilo me doeu muito, eu chorei muito e me distanciei de muitas pessoas. E saber que isso pode acontecer também. E que pode ser solitário e dolorido no começo, mas que também é pro nosso bem mais elevado. Porque aqueles padrões de comportamento, aquelas pessoas, você mudou e não combina mais com você. As suas prioridades mudaram. Então, é trabalhar o não apego e saber que Deus vai colocar em seu caminho pessoas mais alinhadas com esse seu novo self, com essa pessoa que tu és, que está mais em contato com a sua alma, com o seu potencial mais elevado. E depois de alguns meses que eu estava nessa procura de egrégora, apareceu o meu ex-companheiro, que estava assim no mesmo patamar que eu, a sentir esse não pertencimento, mas que estava muito curioso e querendo investir tempo na espiritualidade, no autoconhecimento dele. E fomos morar no Algarve, numa quinta, numa caravana, e fiz um curso de permaculture, de permacultura. Então eu estava assim cuidando de um jardim. Fizemos um voluntário num lugar, no Espaço Sinara, no Algarve, com a Ana maravilhosa, que nos recebeu para nos ensinar construção natural, bioconstrução. E então a gente estava assim começando esse viver mais em relação com a natureza, com os ciclos da natureza. Eu comecei um curso de naturopatia, de plantas medicinais, e senti que foi como se fosse a medicina da ayahuasca tinha dado todo esse novo universo, todas essas novas possibilidades de comunhão com a natureza. Então, claro que muito difícil viver sempre em altas. Depois veio novamente um período assim mais embaixo. Meu companheiro, a gente não já se sentiu muito isolado lá. E entre nós as coisas já foram mudando. Ele já começou a se afastar desse procurar espiritual. E aí, vinda desses dramas do relacionamento, também acabei me afastando em minhas práticas e já estava de novo no meio para baixo. E fomos a um retiro de peyote em Tomar, no norte de Portugal, que é uma terra muito mística, onde os templários construíram o castelo de Tomar, que foi a morada onde depois o rei Luís V ou segundo dedurou os
templários à igreja, né, ao Papa na altura, porque dizia que os templários estavam com símbolos profanos de adoração ao Satanás. E estava nesse castelo que depois a gente visitou nessa viagem, muito interessante para quem gosta da história dos templários e da história da arte, da história do cultismo. É muito legal, muito fixe visitar esse lugar. É o Convento de Cristo. Enfim, em Tomar houve um retiro xamânico com um xamã do México que trouxe esse cactus do peyote. E o peyote é uma medicina, então, muito mais masculina, eu senti. Ela toca muito no corpo, enquanto a ayahuasca é mais feminina e é mais cósmica, é muito interna. Senti que o peyote ela é mais externa, mais no corpo, mais masculina, mais movimento, mais aterrada. E eu achei muito interessante que o xamã falava assim pra gente que o nosso maior xamã naquele momento não era ele, era sim o fogo. E que tínhamos que prestar atenção no fogo, que o fogo era o nosso guru. Então, claro que tivemos muitas práticas, assim, o tempo todo o xamã nos chamava a atenção. Tinha também música, tinha rituais a se fazer. E eu sentia que em alguns momentos que eu entrava assim no estado mais meditativo de tentar ficar parada e fechar os olhos, meio que me vinha um mal-estar, querendo começar essa purga. Mas se eu mexia o meu corpo, se eu cantava, se eu dançava, eu me sentia muito bem, sentia assim muita leveza. E é o convite da medicina também, assim, de muito somático, de mexer o corpo para desbloquear esses sankaras, né, esses traumas, esses bloqueios que a gente aloja no corpo. Então, eu comecei a dançar, comecei a cantar, e quando eu dei por mim, eu estava no meu servir como trabalhadora de luz e como música e como cantora, a trabalhar juntos com os músicos naquele retiro. E me senti assim importante e validada também por eles, convidada a me expressar e a ter mais espaço também de expressão lá do que apenas uma pessoa à parte do ritual, sabe? E isso foi muito incrível, porque então, de pouquinho em pouquinho, as medicinas estavam me incentivando no meu propósito, né, da expressão, do canto e da música. E hoje eu vejo como, hoje também, né, trabalho como DJ, como isso também está em conjunto. Não só do meu expressar, mas também da escolha, da curadoria das músicas, das vibrações que eu toco como DJ, que também estão a mudar o meu coletivo. E foi uma experiência assim inesquecível para mim, porque o peyote para mim foi muito esse acordar de novo da música. Vieram assim muitas música medicina, canalizando muita letra, muitos rezos. E se eu não fizesse agora, se eu não começasse agora, eu acho que naquele momento, né, senti como se fosse a medicina falar pra mim: se você não começar agora, ou o meu eu superior a falar: Vani, se você não começar agora, tu vai ser uma pessoa super frustrada. Você vai continuar sendo frustrada na sua arte, na sua expressão, porque você veio aqui pra fazer isso, gata. Você vai dar atenção pra isso ou não? Você já tem 30 anos, o tempo está passando. E aquela menina lá, de 13 anos, que já compunha, já cantava, já tocava violão, você tá reprimindo ela. Deixa ela se expressar.
e sem perfeccionismo, sem essa coisa da ai, tudo tem que estar lindo, maravilhoso, tipo, faz no que pode, faz o que consegue e com amor, com verdade, vai tocar os corações das pessoas que importam, que entendem a sua genuinidade. E eu, tá bom, tá bom. Teve a purga? Teve a purga. Mas uma purga muito mais leve, assim, no peyote do que quando foi a minha primeira experiência de ayahuasca. Por eu estar me dedicando daí a esse meu servir lá na comunidade, naquela ritualística. E depois passou mais um ano, onde novamente eu senti que eu estava embaixo, assim, por causa dessas atribulações do dia a dia, trabalho, depois acabei me separando do meu companheiro, mudanças de casa, nós saímos do Algarve e viemos a Lisboa. Eu ainda estava nesse problema sobre não ter comunidade, não ter uma egrégora, não sentir esse pertencimento. Depois, com os problemas na relação, né, outras dores foram ativadas e encontrei um casal que fazia ayahuasca aqui em Lisboa, em Sintra, um casal do Rio de Janeiro. E eu fui ter com eles lá em Sintra. E aí foi totalmente outra experiência do que quando eu tive com o meu tio, porque era coletiva. E como o peyote foi super leve, foi assim, muito intenso foi muito demasiado pra mim, sabe? Senti tipo, ai, o que eu tô fazendo aqui? Será que foi uma boa escolha? Porque quando faz assim com um grupo de pessoas maiores, e que eu também gostaria de chamar a atenção sobre isso, o nosso campo está muito aberto. Então a gente pode estar acabando a pegar coisas que não são nossas, de coisas que outras pessoas estão a passar ali. Então, principalmente quando tu tem um grau de sensibilidade maior, quando tu és terapeuta, trabalhador da luz, você está inconscientemente, a tua alma está a trabalhar pelo bem do coletivo naquele momento. Então, há pessoas que muitas vezes não conseguem efetuar essa purga e você acaba fazendo a purga por eles, por exemplo. Há pessoas que têm muitos bloqueios emocionais que não conseguem chorar ou dizer a verdade delas e você pode acabar chorando por elas. E então eu vi muitos fantasmas nesse ritual, meus e não meus. E aí foi uma noite muito longa. Em inglês fala The Dark Side of the Soul, a noite escura da alma. Foi uma noite muito escura, mas eu sei que eu tava ali também no meu servir espiritual, aquele coletivo, e aprendi muito sobre a proteção do meu campo, sobre também ler as energias, de saber aonde eu devo estar, se as pessoas estavam alinhadas comigo ou não. No caso, não senti de voltar num retiro deles, por exemplo, que algo ali não batia com quem eu sou. Então, isso também foi interessante perceber isso. Perder um pouco desse vislumbramento espiritual que eu digo, onde nós vemos os terapeutas, os líderes espirituais como seres maravilhosos, né? Tipo, sempre essa coisa de não me valorizar, acabo muitas vezes por não valorizar meu próprio conhecimento, mas todos nós temos um conhecimento gigante dentro de nós mesmos,
que é um conhecimento da alma de todas as gerações, né, que tiveram que vir para nós estarmos cá, as nossas próprias reencarnações, o conhecimento do invisível, coletivo e de Deus e nossos guias que estão a nos passar o tempo todo. Então, muita coisa do que foi feito lá, tipo, eu já sabia, mas no começo eu fiquei nessa coisa assim, meio tipo, eu não sei de nada. Depois eu pude ver, não, eu sei já de várias coisas. E não caí em uma hierarquia espiritual. Porque o que eu acho muito errado muito errado, parece meio chocante. Não, mas eu digo, o que eu não acho muito benéfico é a gente idolatrar guias espirituais. Porque eu acho que foi aí que o homem, na história da humanidade, se distanciou da espiritualidade. Quando colocamos todo o poder em um ser humano que é sujeito à falha, aí acontecem todas essas polêmicas religiosas onde nos fazem ser menos crentes. Quando temos um sistema religioso como o catolicismo, por exemplo, que eu tenho todo o respeito, né, pela Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus, mas quando há um sistema por trás que quer beneficiar uma entidade, né, assim, uma organização, e fez tudo o que fez, dos extermínios das mulheres bruxas, ou, né, desses abusos com crianças que toda a gente sabe, ou abusos de poder, fraudes financeiras. Contemporaneamente também aconteceu esse escândalo do Dalai Lama, ou nos anos 80 a questão do Osho, né? Imagina, são figuras importantíssimas que trouxeram muito ensinamento a milhares, centenas de pessoas, mas por ser humano, por ser sujeito à falha, os seus erros afastaram muitos crentes. Então, quando a gente vai a um culto, quando a gente começa a adentrar numa vertente religiosa filosófica, não se prender à figura do professor, do representante daquela organização, mas sim a filosofia em si, os ensinamentos, o que ressoa dentro do seu coração, tendo sempre discernimento do que faz sentido para você, levando em sua vida o que faz sentido para você, porque Deus está no nosso interior. Deus está conosco o tempo todo. E Deus é o único que não é falho. Os seres humanos são falhos, Deus não é falho. Então, criar uma relação com Deus diariamente, como quando criamos uma relação afetiva com um familiar, com um parceiro, com uma parceira, com os amigos, relações no trabalho, relações com os nossos pets, né, os cachorrinhos, gatinhos, nossas plantas, que se a gente não cuidar, se a gente não dar água, vão morrer. Se nas nossas relações a gente não pratica, né, nas nossas relações interpessoais a gente não pratica as linguagens do amor, né? O serviço, a validação, o toque físico, enfim. Se a gente não usa nenhuma delas também na nossa relação com Deus, com a nossa espiritualidade e com a nossa intuição, com o nosso coração, vai atrofiar, vai se extinguir. Foi muito interessante que
Ontem eu visitei um centro de ciência viva, de astronomia, e nessa visita guiada, o senhor me contou que quando os astronautas viajam ao cosmos e vão nessa gravidade zero, o coração deles atrofia. Isso é cientificamente provado, porque eles não estão usando tanto por não ter gravidade, eles não estão usando tanto o corpo. E o coração é um músculo. O trabalho dele é bombear nossa corrente sanguínea. E se não está tendo gasto de energia, se o corpo não está em movimento, o coração não tem tanto trabalho, ele não está a bombar tanto e ele diminui, ele atrofia, ele se enrijece. E uau! Isso me fez pensar que precisamos trabalhar o nosso coração. Então, dá atenção a esse coração. E dá atenção à nossa intuição. Porque assim como o coração, a intuição, se ela não for usada, ela para de trabalhar. Se estamos na boca do perigo, a nossa intuição diz, não vá por ali, não vá por ali, mas a gente vai por ali e acaba sendo assaltado, e isso acontece de novo, de novo, de novo, a gente vai estar na boca do perigo, a intuição não vai estar falando nada, porque a gente nunca escuta para ela mesma, e depois ela vai parar de dizer esses sinais. Então, dar atenção à nossa intuição, ouvir ela, seguir esses conselhos, que nada mais é que a nossa comunhão com Deus, é o nosso Deus interior a nos aconselhar ao melhor caminho, ao caminho da luz, ao caminho da honestidade, da compaixão, do serviço à nossa comunidade, do serviço a Deus, do serviço à nossa natureza, ao preservar a natureza, e orai e vigiai. Estamos o tempo todo fadados ao erro, porque há muita influência externa de medo, de poder, de controle. Assim como a luz, a escuridão, e há uma agenda do mal, né? Quando a gente entende do bem e do mal, há uma agenda do mal da dualidade, uma lei natural, que tenta nos sabotar. Então, a gente tem que estar vigilante para não ser influenciado por essas informações que não querem que a gente seja luz. Porque o nosso planeta atualmente está no avesso. Estamos vivendo essa inversão, mas há um caminho da nova era de expansão, que vamos voltar, né, a era do aquário, ao equilíbrio. Nós temos muita caminhada pela frente. Enfim, é importante, quando fazemos o uso das plantas e quando começamos um processo de autoconhecimento, que tenhamos acompanhamento de outros profissionais, psicólogos, terapeutas também, porque sozinho tu podes ter essas informações e discernir, mas nós sempre precisamos de validação para não nos sentir tão loucos e solitários nesse processo. Por muito tempo sempre busquei fazer as coisas sozinhas e senti que dava conta de tudo. Até perceber que quando eu pedia ajuda, o caminho era muito mais rápido e menos doloroso. Porque podemos aprender as coisas pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. As duas opções estão aí fora. Qual tu queres seguir?
E se não tiver a opção financeira de procurar ajuda por terapeutas e psicólogos, também ver talvez funções gratuitas, onde na sua cidade pode ser que tenha um incentivo terapêutico, ou mesmo desabafar com amigos, com pessoas que se sinta segura. Hoje em dia também há muitos fóruns na internet, não só na sua cidade, talvez através de comunidades online tu consiga algum suporte, e há um culto da igreja, há uma meditação, geralmente lugares de budista, Hare Krishna, sempre tem dias de meditação em comunidade gratuitos, e centro espírita, levar um passe, ouvir uma palavra, são lugares que estão sempre dispostos a auxiliar as pessoas. E plantas, medicinas com muita cautela. O uso de cogumelos mágicos e de LSD, ácido, também há muitos estudos comprovados cientificamente sobre cura de ansiedade e depressão, sobre sinapses mais efetivas no cérebro, mais ligeiras e clarezas mentais, cognitivas. Eu não sei se eu comentei aqui, mas eu não sou cientista, então eu estou trazendo o meu viés empírico sobre essas plantas, sobre essas substâncias. Então, se quiseres buscar algo mais científico, indico buscar na internet, está cheio de informação aí. O meu intuito é trazer a minha experiências com essas ferramentas e, portanto, fazer sempre com muito respeito e muita intenção do porquê que tu vais ingerir isso, se é o melhor momento, sempre se perguntar, sempre se conectar com o seu coração. E eu vou encerrando esse podcast agora, para não ficar demasiado longo. Já está quase dando uma hora. Mas são assuntos que eu amo muito, muito falar, e quero falar mais sobre essas coisas. Eu espero que tenha sido útil de alguma maneira. Se tiver qualquer dúvida sobre o tema, por favor, me escreva. Se tu estiver vendo pelo YouTube, escreva aqui nos comentários o que achou do vídeo, se você já fez o uso de alguma dessas ferramentas, dessas plantas mágicas de poder, e sentir de fazer o seu testemunho para incentivar mais pessoas ao autoconhecimento. Sinta livre para o fazer aqui embaixo nos comentários. Também dá um like no vídeo, partilhar com amigos se assim sentirem, seguir meu canal se esse é o primeiro vídeo que chegaste cá. E se estiver ouvindo no podcast também, agradeço a escuta. E se tiverem perguntas, outras coisas que queiram ouvir, também podem me mandar mensagem, escrever aqui nos comentários para eu continuar a partilhar as minhas experiências. Muito grata a todos e um beijo enorme no coração de cada um. Até a próxima. Um bem-aja. Namastê.